Senhor da vida, permite-nos que nos reunimos em Teu nome nesse dia de felicidade e esperança, para manifestar nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de sua luz e misericórdia. Não te suplicamos em teu coração augusto que nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da iniquidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipamos, então, a glória de suas dádivas. Por ti que fica-nos a noção de harmonia para que possamos passar a todos que nos assistem a verdadeira expressão de amor, benevolência e caridade. Senhor Deus, traga-nos das tuas falanges de espíritos amigos, já para que possamos, a partir de agora, aliviar a dor dos corações aflitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Estão abertos os trabalhos do Centro Espírita Virtual Chico Xavier. Fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal em qualquer forma que se apresente e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros que dê de graça o de graça recebido. Nutrição verdadeiro, respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito às necessidades, doenças, dores, aflições e também à morte física e responsabilidade perante a justiça divina. Rogo o dom do bom, discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nessa água. E como quem tanto necessita e roga, reconheço, agradeço a Deus, às leis cheias angélicas e socorrista e ao meu espírito guia ou anjo guardião. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado.
E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Confiança no piloto. Conta-se que uma garotinha de seus 6 anos estava sozinha na sala de espera de um aeroporto à espera do seu voo. Anunciado o embarque, ela foi conduzida para a aeronave por uma comissária. Quando o avião decolou, a criança feliz retirou de uma pequena mochila que trazia consigo alguns desenhos e começou a colorir. Os passageiros se admiravam ao ver a tranquilidade daquela menina, mesmo estando só. Passado algum tempo, o avião entrou em uma zona de grande turbulência. Parecia estar sendo jogado de um lado para o outro. Muitos passageiros ficaram temerosos, alguns mesmo desesperados. Mas a menina continuava tranquila em sua poltrona, colorindo seu desenho. Quando tudo voltou à normalidade, a passageira que estava ao lado da garota perguntou: "Você não ficou com medo com toda essa turbulência?" Ela, sorrindo tranquila, respondeu: "Não, meu pai é o piloto." Que lição maravilhosa de confiança! Uma criança que aprendeu, no lar, a confiar de forma incondicional naquele a quem chama de pai. Confiança que foi construída dia a dia, a cada ação, a cada atitude desse homem. Um pai que a ajudou a se levantar quando caiu e lhe disse que se caísse outra vez, tornaria a levantá-la. Um pai que lhe afirma o amor a cada manhã, quando sai para o trabalho,
dizendo que voltará à noite para estar com ela. Um pai que a auxilia a entender aquele problema difícil de resolver, que lhe direciona a pesquisa para a tarefa escolar que precisa elaborar. Um pai presente. Confiar é sentimento que se desenvolve desde o berço. Talvez devêssemos até dizer que começa antes, quando o espírito se define por nascer nesse ou naquele lar. Essa confiança se estenderá aos demais familiares, aos professores, aos amigos, na medida em que for descobrindo o quanto é amada e cuidada. O passo seguinte é essa criança aprender a confiar naquele que, embora presente, nos é invisível. O Pai que está nos céus. Essa confiança que se alicerça na fé deve estar bem embasada. Por isso, a importância de apresentar aos filhos o Deus Pai, o Deus bom, que tudo provê e tudo sabe. Não uma simples apresentação em palavras, mas baseada em fatos que demonstrem a sabedoria celeste em toda a criação. Que mostre esse cuidado divino em cada detalhe, na terra, para que seus filhos aqui possamos viver e progredir. Falar das leis divinas, justas, sábias, crescendo assim confiantes, ao enfrentarmos as turbulências da vida, traremos a confiança no piloto divino que conhece a rota e os seus percalços. Isso nos conferirá tranquilidade aos dias. Reconhecendo que existe alguém no comando, nos haveremos de sentir seguros, porque sabemos que não estamos deixados ao léu. As leis divinas regem o universo. Deus é nosso Pai e nosso maior protetor em todos os momentos. Estamos sob sua guarda. Logo, estamos bem. Oxalá jamais percamos a confiança nesse piloto, o comandante maior, nosso Pai e Criador. Capítulo 4 do Princípio Vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim. A lei de atração é a mesma para todos. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular? Ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem
e assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Um amigo nosso, inclusive é amigo da Lenice, ele tem assim fatos de premonição, tá? Às vezes acontece dele ter a premonição do que vai acontecer e realmente acontece. Em outras ocasiões não. Como é que ele deveria encarar esses acontecimentos? Eu acho que ele deveria encarar como intuição mediúnica, porque ele talvez não faça essa previsão por ele mesmo, Isso é verdade. mas auxiliado por espíritos amigos ou, quem sabe, talvez adversários. Porque quem faz previsão faz muitas vezes previsões que não devem ser ditas. Se essa previsão não deve ser dita, então ela é inadequada. Porque se ela vai perturbar alguém, ela deve ser guardada pelo dono da faculdade, da premonição, né? Por exemplo, se uma pessoa está dando passe e vem na cabeça dela, essa pessoa, você está dando passe numa pessoa que vai morrer em breve. Morrer em breve, ou de maneira mais distante, é uma coisa reservada a nós todos. Então, transmitir ao beneficiado pelo passe a ideia da morte deve ser evitada por aquele que dá passe.
É, porque ninguém vai gostar dessa notícia, não. É porque se ele falar em alegria, em otimismo, em esperança, confiança em Deus, fé, isso tudo só pode beneficiar a pessoa. Às vezes a pessoa está decidida ao suicídio. E uma frase de um amigo evita o suicídio. Mas se a pessoa também tem tendências derrotistas, uma frase de alguém pode derrubar a pessoa. Pode acabar influenciando ela, né? Datas espíritas do mês de março. 5 de março de 1815. Desencarna na Alemanha o médico magnetizador Franz Anton Mesmer. Dia 8 de março de 1815 é considerado o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março de 1979 desencarnava José Herculano Pires, escritor de mais de 50 livros, um dos maiores representantes espíritas do país. Dia 8 de março de 1984, desencarnava no Rio de Janeiro Ivone do Amaral Pereira. Dia 19 de março de 1939, nasce em Portugal Antônio Gonçalves da Silva, ou Batuíra. Dia 21 de março de 1953, desencarna Arthur Lins de Vasconcelos. Dia 22 de março de 1953, é lançada a primeira edição brasileira de A Gênese. Dia 23 de março de 1857, nasce Gabriel Delany. Dia 25 de março de 1856, Allan Kardec, através de uma comunicação mediúnica, toma conhecimento da existência do Espírito de Verdade. Dia 31 de março de 1869, Allan Kardec é sepultado. Tudo bem, Jorge? Tudo. Vamos começar com a definição de depressão. Depressão é uma estrutura distônica da mente humana que se revela sob forma daquilo que nós podíamos chamar melancolia, inquietação e um pouco de perda da autoestima. É possível identificar a depressão com alguns sintomas físicos? O indivíduo caminha para a melancolia e vai a pouco e pouco penetrando em distúrbios psicossomáticos. O indivíduo não sabe definir o que é que se passa com ele. Há uma inquietação. Mas tem um pano de fundo no meio disso tudo, que nós temos notado nessas depressões. E o pano de fundo é o medo causado por um complexo de culpa. Aí pergunta-se, mas por que isto? Aí entra a doutrina espírita para explicar. É o passado que retorna. As impulsões do espírito do passado nutrem o processo. Porque se o processo está em formação, é porque já tem um distúrbio espiritual. Nessa estrada, digamos assim, neste caminho. Porque todos esses processos patológicos têm um fundo da distonia espiritual. Então, a depressão pode ter causas espirituais também? Quase sempre. Porque já vinha a deficiência. Agora, o reflexo vai se dar na zona física, nos neurotransmissores, as dificuldades que vão aparecendo, e da fenomenologia já conhecida pela ciência. Não há dúvida sobre isso. Mas por que que isso veio? Aí o indivíduo ainda não sabe. Diz, não, fatores do meio. Os fatores do meio podem causar isso.
Fatores da atual reencarnação podem causar, mas na maioria das vezes, quando há uma profundidade sintomática nesse sentido, portanto, uma patologia mais avançada, é a consequência da fragilidade espiritual pelas coisas do passado que nós conhecemos muito bem dentro da doutrina espírita. O senhor disse que normalmente as causas são espirituais, então o tratamento também é apenas espiritual? O tratamento espiritual pode ser acolado ao tratamento físico. O tratamento com os comprimidos, o tratamento da ciência oficial atende 35% dos casos. 35%. Agora, não são casos da profundidade da sintomatologia. Não são esses. São casos mais ou menos equilibrados, digamos assim, onde nós podemos ter ainda um controle do processo. Mas a terapia espírita é formidável nisso. Que são os passes, a água fluidificada, o tratamento e principalmente o grande tratamento nessa área é a praxiterapia. É encontrar um trabalho adequado para o indivíduo. Isto é inalienável, que todo mundo pode trabalhar. Agora você diz, mas o indivíduo depressivo não pode trabalhar? Pode. Tem pequenas coisas que ele pode fazer. Ele não pode fazer tudo. Ele não aguenta fazer tudo. Mas alguma coisa ele pode. Então, aos poucos, nós vamos granjeando condições de equilíbrio para o indivíduo. Ele não pode ficar na sua melancolia com sonhos e sonos também numa posição depressiva. E como que esse trabalho, como que esse tratamento, com passes, com água fluidificada, age sobre a pessoa que está sofrendo de depressão? É uma estrutura mental. Nós ainda não conhecemos a estrutura específica disso, mas nós podemos dizer alguma coisa sobre isso. Hoje já está se estudando bastante aquela terapia oriental, onde os japoneses, pela manhã, descalços, deslizam na grama onde está o orvalho. Esse orvalho hoje foi estudado, tem elementos de vitalização. E esses elementos de vitalização têm um nome até bem bonito, são os neutrinos, são partículas neutrínicas. E vamos acrescentar uma coisa muito interessante. O nosso caipira do interior coloca a água à noite dentro da sua bilha de barro para tomar de manhã, como se fosse um medicamento. E é, porque à noite a quantidade de neutrinos é imenso e é captado pela água. Como é que os homens sabiam disso? Quer dizer, são coisas da natureza que vêm com o indivíduo e aí perguntamos nós a você, não tem mundo espiritual atrás disso? Não tem uma posição de impulso espiritual próprio na natureza? Claro que tem. Mas é preciso que se diga uma coisa muito interessante sobre a depressão. As depressões têm uma escala. Tem uma depressão reativa que não tem problema nenhum. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Sabe como é que a gente pode dizer isso? Quem é que não entra na fossa de vez em quando? Não, hoje eu não aguento, hoje eu não estou bem, a coisa não vai bem. E realmente o indivíduo não está no pique para o seu trabalho. São as reações depressivas das dificuldades. Dificuldades econômicas, dificuldades de toda ordem, dificuldades intelectuais e de todo jeito. Esta depressão não é depressão. E nós costumamos dizer, não, o indivíduo é depressivo. Ele está com uma reação depressiva que não tem problema. Mas tem uma depressão ativa ou reativa. Essa é aquela que o indivíduo colhe uma mágoa e como ele não pode botar para fora aquilo, um chefe de uma repartição muito exigente e mais do que tudo isso, um pouco meticuloso, pode ferir um funcionário, dizer, você não está trabalhando bem, etc. E o funcionário não responde, porque está com medo dele, é natural isso, interioriza aquela mágoa, o indivíduo esquece, tempos depois vem a tonalidade depressiva consequente a isso, é a depressão reativa. Essa se trata com certa facilidade.
Tem agora uma depressão chamada em psiquiatria dos distímicos. É o preguiçoso nato. É o indivíduo que nunca pode fazer nada, que está sempre cansado. Esse indivíduo precisa trabalhar. Tem a praxiterapia para ele. Resolve bem os problemas. E tem uma outra depressão endógena. É uma depressão seríssima, que tem que se tomar muita conta disso, que faz parte das psicoses. Inclusive a psicose bipolar, a maníaco-depressiva. Essa precisa de um tratamento acendrado. Mas, de um modo geral, temos observado que o componente espiritual que a doutrina espírita tem fornecido é um componente fantástico, primoroso, como auxiliar nesse tratamento. Que o indivíduo modifica o seu pensamento e modifica mais do que tudo isso, a sua estrutura de mentalização. Quer dizer, aqueles neurotransmissores que fazem parte dos neurônios, etc., se equilibram em parte. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica,
desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por
Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Estamos encerrando os nossos trabalhos e agradecendo aos Espíritos Protetores por mais um Evangelho no Lar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja.